O Dia TV não mede esforços e vai até para a Europa atrás de informações para te manter sempre muito bem informado. Ao vivo pela internet, vamos à nossa conexão Piauí-Portugal. É hora de conversarmos com a jornalista piauiense que está morando na região da Grande Lisboa, minha amiga Carliete Nunes. Prazer te receber, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos. Um assunto balançou a política nacional aqui no Brasil durante esta semana. Como que o mundo está vendo a devolução dos direitos políticos a Luiz Inácio Lula da Silva? Lívio, assim como no Brasil, a repercussão desse fato foi praticamente imediata em toda a imprensa internacional. Olha só. Só para vocês terem uma ideia, no New York Times, o jornal americano que deu maior destaque a esse fato, ressaltando que o juiz que prendeu o ex-presidente se tornou posteriormente o ministro do principal adversário dele, o atual presidente Jair Bolsonaro. Já o jornal The Guardian, Lívio, diz que o ex-presidente é quase certo que ele desafiará o atual presidente Bolsonaro nas eleições de 2022. O El País, que é um jornal espanhol, falou que a decisão foi uma vitória para Lula, mas que abala o tabuleiro político brasileiro em um momento em que a pandemia está fora de controle no Brasil. Já o italiano Corriere della Sera trouxe a seguinte manchete, Lívio. Conta. Lula livre ataca Bolsonaro. Brasil se prepara para o grande duelo. Já o francês Le Figaro disse que a decisão teve efeito de uma bomba em um Brasil já polarizado. Enfim, Lívio, todos os jornais portugueses, na Alemanha, na Argentina, em todo o mundo, teve grande repercussão esse fato. Carliete, entre essas repercussões da devolução dos poderes políticos, dos direitos políticos a Luiz Inácio Lula da Silva, muito pode-se observar na sua fala de que muitos falam de que isso acontece em um contexto de um Brasil devastado pela pandemia do novo coronavírus. No mundo também, os olhos se voltam para o Brasil porque estamos sendo considerados, neste exato momento, o epicentro da pandemia do novo coronavírus. Que tipo de consequências essa informação, esta caracterização do Brasil traz a nível mundial? Começa a contar pra gente. Lívio, esse fato tem mobilizado a imprensa internacional já há algumas semanas. O Brasil não sai do noticiário internacional por conta do descontrole da pandemia no Brasil. São muitos os riscos, além do fato do descontrole, as variantes. A gente já falou aqui, inclusive, que muitos países estão com as portas fechadas para brasileiros e é complicado até nesse momento mensurar as consequências desse fato. A questão é que praticamente o mundo inteiro já considera o Brasil como uma ameaça sanitária para a humanidade. Nossa. E aí a gente falar de consequências, são inúmeras. As consequências, desde uma retaliação simbólica, que é o fato de que as entidades que reúnem os países para discutir soluções para problemas comuns entre as nações, como ONU, OMS, o Brasil tinha até alguns anos atrás, cadeira garantida, espaço garantido para discutir, para fazer parte dos debates, para se encontrar soluções comuns para o mundo. Hoje o Brasil está sendo tirado desse contexto de protagonismo nessas discussões e, pelo contrário, o Brasil está se tornando o tema dessas discussões como um problema que o mundo inteiro deve discutir e apontar soluções. Essa aí seria uma espécie de retaliação simbólica. Mas já há, inclusive, retaliações práticas. Sim. Que, nesse momento, a gente já pode dizer, já quase 20 países fecharam portas para o Brasil ou criaram inúmeras restrições para a entrada de brasileiros, Lívio. Mas, no futuro, a análise que se faz é que vai haver dificuldades para fluxos comerciais, intercâmbios educacionais, intercâmbios científicos, no momento em que é quase certo de que no futuro e durante muito tempo, além de um passaporte para você entrar num outro país, para haver essas viagens entre os países, vai haver necessidade também de apresentação de um passaporte de vacinação, que é um segundo certificado aí de que você pode adentrar outros países. Nesse sentido, Lívio, Sim. O passaporte brasileiro vai ficando cada vez mais desvalorizado. O passaporte brasileiro, a moeda brasileira. Carliete, nós estamos sempre falando de como o mundo olha para o Brasil, porque isso, de certa forma não, na prática, é consequência do que acontece aqui, da nossa questão de um desgoverno que estamos passando nesta situação, neste momento de pandemia tão grave. E eu quero agora te perguntar por que você está participando, Carliete? Parece que é uma praça onde você está aí, está em um ambiente diferente hoje, nós estamos vivenciando uma modificação na forma como o governo português está lidando, está gerindo a pandemia do novo coronavírus, é isso?
É isso, Lívio. Depois de algum sacrifício, a gente está desde o dia 15 de janeiro aí em confinamento, muita restrição, escola fechada, todo comércio fechado, a gente só encontra supermercado e farmácia. Mas os números, com muita alegria, eu já venho dizendo isso, eles têm caído cada vez mais. Para você ter uma ideia, a gente voltou para números de outubro do ano passado, que é quando estava praticamente tudo aberto e nem existia estado de emergência aqui em Portugal. As pessoas estão um pouco mais confiantes, a quantidade de mortos já reduziu drasticamente, o sistema hospitalar português também já consegue respirar. Por conta disso, a gente vê até mais gente na rua aqui passeando, levando cachorro para passear, e o governo deve anunciar daqui a pouquinho o plano de desconfinamento em Portugal. A gente fica muito feliz de fazer esse anúncio, que a gente já está aí há 2 meses confinados. Vai começar o desconfinamento, vai ser gradativo, mas a gente já tem informação de que vai começar pelas creches e os jardins de infância, que é a maior dificuldade que se tem hoje, os trabalhadores aqui de Portugal conseguirem manter o trabalho, mesmo em teletrabalho, mesmo em home office, cuidando de crianças pequenas. Então, nesse sentido, o governo vai priorizar a abertura de creches e jardins de infância já a partir da próxima semana. A gente sabe que esse caminho para o desconfinamento vai ser lento, mas é importante para a gente garantir que não volte a acontecer um colapso que ocorreu no começo do ano. A gente está muito feliz de dar essa notícia. Espera que no Brasil as pessoas tomem consciência de que vacinação é importante, mas no ritmo que está, a única solução é distanciamento físico e lockdown. A gente sempre faz esse tipo de comparação entre a gestão brasileira e a gestão portuguesa, porque são 2 modelos administrativos totalmente distintos, e também nós observamos 2 populações com disposição a colaborar em graus diferentes. Aqui no Brasil, como nós já mostramos no jornal de hoje, Carliete, uma pesquisa da Universidade Federal do Piauí mostra que a situação do pico dessa segunda onda é muito por conta da postura do brasileiro, do piauiense, do teresinense em si, que simplesmente passa a ignorar a pandemia do novo coronavírus. Quando nós chegamos para uma comparação internacional com Portugal, que está realmente anunciando hoje o seu desconfinamento, por quê? Deu certo. A população ajudou, nós ofertamos à população a possibilidade de comparar que tipo de posturas eu posso adotar na tentativa de ajudar a minha sociedade na qual eu estou inserido. Através de suas palavras, através das suas notícias que você nos traz toda semana, nós ficamos felizes de acreditarmos que é possível, com a nossa colaboração simples, pequena, humilde, fazer a diferença. E que bom que você também traz boas notícias para a gente. Carliete, fico feliz por você, que já começa a vivenciar, respirar um pouco mais aliviada, viu? É isso, Lívia, ressaltar que, a despeito do nosso governante ser um negacionista, combater o uso de máscara, enfim, tudo que já se sabe que é efetivo e funciona, as pessoas, mesmo recebendo esse tipo de informação que atrapalha muito o combate à pandemia, já está todo mundo cansado de saber o que é importante, o que é necessário para combater esse vírus. Gente, é praticar, é praticar. Obrigado, Carliete. Fico feliz por você, porque você está indo para um desconfinamento, viu? Espero que em breve também a gente possa ir para um momento que nós possamos respirar mais aliviados, sem colapso em nosso sistema de saúde, sem pessoas morrendo. Por enquanto, feliz por você. E é claro, a você que nos assiste, vamos observar este exemplo tão positivo de Portugal e adotar, praticar, 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 como disse minha querida amiga Carliete Nunes. Obrigado, Carliete. Boa tarde para você. Boa tarde, Lívia. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.